Você conhece o fato de que um faraó do Egito Antigo inspirou um mito grego? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal World História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito dos Faraós, o confuso faraó Nefertari. No episódio de hoje vamos explorar a vida e o legado do enigmático faraó Nefertari. Embora seja uma figura pouco conhecida, ele representa um período de grande agitação no Egito Antigo. Mas quem foi Nefertari? Ele foi o último faraó da sexta dinastia ou o primeiro faraó da oitava dinastia? E por que o seu nome está envolto em tantos mistérios? Vamos tentar explicar um pouco dessa história hoje. Para entendermos quem foi Nefertari, precisamos voltar ao final do Reino Antigo, por volta de 2181 a.C., um período que marca o início do chamado primeiro período intermediário. Nessa época foi marcada pela fragmentação, onde o poder do faraó se enfraqueceu consideravelmente, dando espaço ao surgimento de líderes regionais com grande autonomia. Este contexto turbulento é essencial para compreendermos a situação de Nefertari. Acredita-se que Nefertari tenha vivido em um período de transição entre duas dinastias. Historiadores discutem se ele foi o último faraó da sétima dinastia ou o primeiro faraó da oitava. Ambas as dinastias governaram durante o primeiro período intermediário, mas infelizmente esse é um dos períodos menos documentados da história egípcia, o que nos deixa com mais perguntas do que respostas. A sétima dinastia do Egito é cercada de incertezas. Algumas fontes sugerem que essa dinastia foi composta por uma sucessão rápida de governantes cujo reinado durou apenas alguns anos. Há até quem acredite que a sétima dinastia seja mais um mito do que uma realidade histórica. Essa confusão é ainda mais acentuada pela falta de evidências arqueológicas ou documentos que comprovem a existência de muitos desses faraós. A oitava dinastia, que supostamente sucedeu à sétima, governou de forma igualmente instável, provavelmente entre os anos de 2181 a 2160 a.C. Essa dinastia teria mantido a sua capital em Mênfis, mas sem o poder e a autoridade central que os faraós do Antigo Reino detinham. Durante esse período, o Egito estava dividido, com governantes locais em regiões como Tebas e Heracleópolis ganhando cada vez mais poder. O nome de Nefertari aparece na lista real de Ábidos, uma lista de faraós esculpida nas paredes do Templo de Sete I em Ábidos, cerca de 1000 anos após o reinado desses faraós. No entanto, a lista de Ábidos é uma das poucas fontes que mencionam Nefertari, e ainda assim não há detalhes sobre seu reinado. Essa escassez de registros pode ser atribuída à fragmentação do Egito naquela época, onde os governantes regionais começaram a acumular mais poder, desafiando a autoridade central do faraó. É provável que Nefertari tenha enfrentado dificuldades em manter a unidade do Egito, e isso pode explicar a ausência de monumentos ou inscrições relevantes associadas ao seu reinado. Embora pouco se saiba sobre Nefertari, ele pode ter inspirado uma figura lendária na história egípcia, Nitocris, que é mencionada tanto por Heródoto, o pai da história, quanto pelo sacerdote egípcio Maneto. Ambos sugerem que Nitocris foi uma rainha do Egito que vingou o assassinato do seu marido, mas não fornecem detalhes suficientes para identificar com precisão quem ela foi. Alguns estudiosos acreditam que Nitocris pode ter sido uma personificação ou até mesmo uma lembrança distorcida de uma figura histórica real, possivelmente relacionada a Nefertari. Essa teoria, no entanto, permanece controversa e é um exemplo de como as histórias e lendas podem se misturar à história real, especialmente em períodos tão nebulosos quanto o primeiro período intermediário. Apesar da falta de informações concretas sobre Nefertari, seu reinado representa um capítulo importante na história do Egito.
Ele simboliza a transição entre o poderoso antigo reino e o período de fragmentação do primeiro período intermediário. Durante seu reinado, o poder faraônico foi desafiado por líderes regionais, um processo que culminou na divisão do Egito e na ascensão de novas dinastias. Embora o nome de Nefertari não seja tão famoso quanto outros faraós, ele desempenha um papel crucial na narrativa da queda e a resiliência do Antigo Egito. Seu legado é um testemunho do constante fluxo de poder e da complexidade da história egípcia, onde o divino e o humano, o histórico e o lendário se entrelaçam de maneira fascinante. Os registros mais completos que eu encontrei foram Uma História do Egito Antigo, do arqueólogo francês Nicolas Grimal, e a obra Oxford, História do Egito Antigo, do egiptólogo britânico Ian Shaw. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar um like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas, quartas e sextas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários as informações que considerarem pertinentes. Muito obrigado a todos. Até a próxima.